Olá, muito boa noite, boas-vindas a mais uma live de Verdes com Lula, né, na transição desse governo. Esse é o nosso último encontro desse ano, né, porque também as pessoas merecem descansar, merecem um pouco de tempo para se prepararem para essa nova jornada que começa com muita alegria, né, que vem muitos desafios, mas com alegria, né, porque toda vitória deve ser celebrada. Mas lembrando mais uma vez, se você quiser participar com a gente, pode deixar um comentário aqui mesmo no Instagram ou no Facebook, independente de onde você estiver assistindo, que a nossa equipe está acompanhando os comentários, vai repassar para a gente. Lembrando, às vezes, também, se tiver algum comentário, um abraço, alguma dúvida, aproveite esse momento. E se você não conseguir assistir hoje, ou alguém que você gostaria que estivesse aqui conosco hoje não pôde estar, nossa equipe também trabalhando para fazer alguns cortes para poder compartilhar nas redes sociais, enfim, a gente poder disseminar informação sobre como foi esse processo político, esse processo intenso, esse processo gigante, que não começou com os GTs. Né? E hoje, para poder contar esse processo um pouquinho mais de trás, eu estou aqui com o Zé Carlos, ele que é diretor da Fundação Verde Herbert Daniel, presidente do PV do Pará, que é onde ele está hoje, ambientalista e advogado. Atualmente estava, né, agora encerrando os trabalhos no GT do Meio Ambiente e no governo de transição de Lula, e é nosso convidado do dia, vive a luta pela preservação do nosso meio ambiente, dia após dia, como um ativista aguerrido. O PV está muito bem apresentado com ele no governo de transição como nosso intermediador. Zé, dê sua boa noite e muito obrigado por aceitar esse convite, estar aqui conversando com a gente hoje. Boa noite, Luciano, boa noite da tua empresa, aos colegas do Partido Verde que estão assistindo a gente, que estão vindo, que confiaram a mim e aos colegas que foram participar do GT. Foram poucos os colegas do Partido Verde que estiveram lá, como a Shirley, Gustavo, o Denis, o Eduardo Brandão, o Luciano Graça, né? O Reinaldo. Comigo tivemos lá, cada um no seu GT, né? Então, vários GTs, todo mundo foi lá. Então, uma confiança aí do diretório. Primeiro, o diretório confiou em mim para participar do restrito grupo de elaboração do programa de governo. Então, o programa de governo tiveram 7 partidos e 7 técnicos, né? Contando com a coordenação do ministro Luiz Mercadante, e elaboramos o programa de governo com o qual o presidente Lula disputou a eleição. Então, quando nós fomos para o GT, a gente já tinha um programa de governo que foi elaborado coletivamente por esses partidos, e o Diretório Nacional me encarregou dessa missão, dessa tarefa, uma tarefa muito importante. Nós conseguimos escrever lá as teses básicas do Partido Verde, estão no programa de governo, que é o desenvolvimento com sustentabilidade. Né? Então, estou E aqui, é um prazer estar participando dessa live. legal, obrigado. E conta para a gente assim, pelo que eu me lembro, né? Então teve esse processo um pouco mais fechado, né? De compor então com as lideranças dos partidos a composição, a construção desse plano. Teve um processo mais aberto, onde a gente só convidou pessoas que compõem o partido no país inteiro para construir as propostas. Isso depois foi repassado para o plano de governo, foi disputado as eleições e chegamos nos GTs. Antes de a gente chegar nos GTs, quero dar um passo à frente. Como que vai ser o trabalho da fundação, do partido, já a partir de 1º de janeiro? Né? Qual é a posição que a gente tem? Aí eu não estou falando de estar dentro do governo, estar fora do governo, eu estou pensando assim, enquanto partido. A gente já tem uma ideia de como a gente vai fazer esse processo de acompanhamento daquilo que foi proposto, daquilo que foi pensado para esse plano de governo vencedor nesses próximos 4 anos? Olha, a gente vai ter agora, o partido tem em janeiro para fevereiro, uma discussão de composição de nova direção partidária, né? E a fundação, ela reúne geralmente, ela reuniu agora, fez a reunião anual para aprovar o orçamento do ano que vem. Então já foi aprovado o orçamento, e em janeiro a gente tem a reunião do plano de trabalho, onde a gente elabora o edital para financiamento de projetos de 2023. Né? Eu estou defendendo, junto com alguns colegas da Fundação, que a gente está fazendo uma reflexão sobre o papel dos partidos políticos. Né? Eu até escrevi uma frase que é mais ou menos assim: os partidos políticos ficaram tão formais que eles parecem uma gravata, né? Uma gra... Eles são a gravatinha do indumentário da institucionalidade. Né? Então os partidos eles não têm
conseguido abrir suas portas para a participação da sociedade. Uhum. E a sociedade, durante muito tempo, tentou, de muitas formas, participar. Como ela não conseguiu, ela criou seus próprios meios, né, de participação. São as ONGs, as organizações da sociedade civil, que as causas estão nas ONGs, né? No movimento LGBTQIA+, no movimento dos pretos, no movimento da causa animal, né? Então, só para ter uma ideia, no GT nós tivemos lives com causa animal, com outras causas. A causa animal, nós tivemos 1.400 pessoas representando entidades participando do debate de causa animal, para você ter uma ideia. Né? Então, Uhum. e a grande maioria das pessoas fazem voluntariado nessas causas, mas não se sentem bem dentro dos partidos políticos. Né? Então, Uhum. nós estamos fazendo essa reflexão na Fundação, porque a gente já tentou de todas as formas fazer as pessoas virem para dentro do PV, mas elas só aparecem no período eleitoral. Né? Uhum. E agora temos um outro movimento da sociedade tentando forçar a porta, que são as chamadas candidaturas coletivas. Né? As Sim, chamadas candidaturas coletivas é uma maneira da sociedade dizer: nós não estamos satisfeitos com o modelo, nós não sim. queremos esse modelo de organização política partidária. Mas os partidos não ouvem. Infelizmente não houve. Então, nós estamos fazendo essa reflexão, porque a gente precisa se fortalecer junto da sociedade para ajudar esse governo. É um governo muito desafiador, vou dizer desafiador. Não é difícil, é desafiador. Né? O que Uhum. nós encontramos no processo de transição mostra o desafio que nós vamos ter pela frente. Sim, inclusive eu fui co-candidato numa uma dessas candidaturas de 2016. Mas antes da gente prosseguir e a gente voltar um pouquinho para os GTs, eu até reagi um pouco também à sua fala. Tem aqui já tem um pessoal que já apareceu aqui na live, tem até já uma pergunta, né? O Márcio Souza, ele perguntou: Zé Carlos, por favor, nos conte como o PV entrou na Federação Brasil dos Esperança, como surgiu esse movimento de se unir a essa federação. Aí também temos o Sérgio, que está dando boa noites, que é do Rio Grande do Sul. Temos a Cíntia, o Carlos Andrade, que é de Taboão da Serra. Enfim, mais uma galera entrando e dando o seu abraço. Então, acho que são duas coisas. Uma, como que o PV entrou para a federação, e a minha pergunta, dando uma sequência ao que você comentou, quais são as estratégias que você pode dizer que estão dando frutos? Porque a fundação tem um pouco mais de liberdade, imagino, do que o partido, e o que de repente o partido poderia beber das ações da fundação nessa ânsia de encontrar uma estratégia de que as pessoas sintam mais à vontade em se relacionar com iniciativas partidárias, né? Que sem medo de dizer que são partidárias, né? Hoje a gente tem muita iniciativa, tem muito partido que até tirou partido do nome, né? Uhum. Então, o que de repente o partido pode beber das iniciativas que a Fundação tem apoiado nesses anos, e aí também essa pergunta sobre como o PV entrou para a federação. Olha, começando como o PV entrou na federação. A gente tinha uma polarização evidente, polarização no processo político brasileiro, já estava demonstrado desde lá. E aí, alguns dirigentes políticos, não só do PV, mas de outros partidos, faziam uma leitura torta da pesquisa, porque a pesquisa dizia 40%, 50% ou 40% quer o Lula, né? E 30%, 20% quer o Bolsonaro. E 40%, sei lá quantos, não quer ninguém, né? Uhum. Não quer nenhum dos dois. Então, elas liam, os dirigentes políticos liam erradamente essa pesquisa. Um dos que leram errado essa pesquisa foi o Ciro Gomes, porque parece que a pesquisa apontava para uma terceira via. Né? Uhum. Se uma parte não quer o Bolsonaro, se outra parte não quer o Lula, querem alguém, né? Querem uma outra solução. Né? Só que isso não era verdade, isso não era verdade. As pessoas tinham críticas ao PT e ao Lula, críticas ao Bolsonaro, mas entendiam que tinha que ter esse confronto, tinha que ter a polarização. A polarização estava estabelecida. Quando Uhum. nós da Fundação percebemos isso, e o PV continuava insistindo para experimentar essa terceira via, que foi uma experiência, foi uma tentativa, primeiro com Mandetta, depois com o Ciro Gomes, depois com sei lá quem,
parte da direção do Partido Verde estava embarcando nessa leitura, que era uma leitura equivocada das pesquisas, né? Então, nós fizemos um debate lá na Fundação, detectamos pela Fundação que, por conta do nosso enraizamento com os movimentos sociais mais vivos, né, em função dos projetos que a gente apoia, a gente detectou que a polarização estava estabelecida e que era difícil sair dessa polarização. Então, a gente resolveu sinalizar para o partido que estava polarizado. E o que é que nós fizemos? Construímos, junto com o Gabeira, com o apoio do Gabeira, um documento chamado Brasil Verde, que era uma leitura mais didática, né, dos, dos graves problemas ambientais, das emergências climáticas, da justiça climática, da transição energética, de tudo aquilo que estava sendo relegado no governo Bolsonaro e que era exigência civilizatória, né? Então, nós construímos esse documento, chamamos a Fundação Perseu Abramo, porque a gente não tinha delegação para falar em nome do partido, então nós chamamos a Fundação Perseu Abramo e, através da Fundação Perseu Abramo, nós fomos ao presidente Lula para saber se havia nele uma disposição, né, política de abraçar a questão da Amazônia, da sustentabilidade, da transição energética. E ele nos recebeu, a direção da Fundação, e ele foi super receptivo, e ele percebeu, pela conversa que a gente teve, que a Amazônia abria as portas para o Brasil e tirava o Brasil da crise, que a questão ambiental era uma solução, não era um problema, né? Então, a partir daí, teve a sensibilidade do presidente Pena e da direção do Partido Verde de entender, né, a sinalização que a Fundação estava fazendo, e todo o partido foi na mesma direção, foi por unanimidade, foi por consenso, temos debates maravilhosos e fomos para a federação. Então, foi um passo importante. O PV tem dado passos muito importantes na política brasileira, embora a gente ainda não tenha sido reconhecido pelo voto na urna, mas, pelas outras forças políticas, por ser um partido que sempre aponta um pouco na frente, aponta um pouco o futuro, em função da pauta que nós defendemos, né? Então, nós conseguimos fazer isso, e o partido todo e foi conjunto, e foi unânime, e nós, inclusive, conseguimos depurar o partido, porque em alguns casos a gente estava com alguns poucos filiados nossos que tinham uma tendência bolsonarista, inclusive, né? E essas pessoas saíram do partido correndo, né? Como o vampiro corre do alho, né? Aqui em Sorocaba, inclusive, que onde eu moro, tem um pessoal que debandou, ainda bem. Ainda bem, aí o partido ficou ainda melhor ainda, né? Porque como o partido é um partido de porta aberta, ele recebe todo mundo. Então, às vezes, a pessoa está lá, de repente se revela numa situação completamente contrária às pautas partidárias. Isso acontece, é democracia, faz parte do processo. Então, nós fizemos esse movimento. A partir daí, o PV entrou na federação, compôs a federação. Não é fácil você pegar três partidos com história diferente, o PCdoB, né, o PV e o PT, dois partidos desenvolvimentistas e um partido com uma tese completamente diferente do desenvolvimentismo, que é o caso do Partido Verde, né, e fazer isso juntar. E só a sensibilidade do Lula, né, e o carisma da Gleice Hoffmann, né, presidente do PT, e a paciência interna do Partido dos Trabalhadores de ser educativo nesse processo, fez a gente conseguir encaixar as peças e fazer a Federação Brasil da Esperança. Conseguimos. A federação nos ajudou o Brasil, né? Porque a nossa ida para lá consolidou, né? Retirou muitas queixas que tinham contra o PT, inclusive, consolidou uma frente mais ampla. Com isso, foi possível também o PSB vir junto, foi possível também o Alckmin participar desse processo junto com a gente, né? O Alckmin, que era uma pessoa que acenava, fazendo aquilo que a gente queria, que era trazer o partido mais, a candidatura Lula para o centro-esquerda, mais para o centro, que é o que realmente era importante fazer nesse momento, porque você estava na polarização, mas se a candidatura viesse mais para o centro, você faria a polarização ficar um pouco mais, como assim,
mas ideológica de um Brasil, de uma cara brasileira. Foi o que nós conseguimos com isso. Foi muito importante o que nós fizemos, né? Depois disso, nós fomos para o programa de governo. E aí nós tivemos uma experiência no partido que foi exitosa, graças ao apoio da Mariana Perini, né, que já tinha um trabalho com essa ferramenta de fazer reunião online, você, a Raíssa, né, o Moacir, o Zé Martins, a Adelaide, várias pessoas do partido do Brasil inteiro, né, resolveram participar desse esforço para que eu pudesse ser porta-voz de um coletivo maior de pessoas. Então, nós tivemos um processo democrático amplíssimo, né, com grupo de trabalho, com reunião, com debate, com discussão, e tudo que saiu de lá, do Venda, do Rio de Janeiro, do Guida, né? Pessoas no Brasil, o PV tem gente, muitos talentos, muitos talentos. E nós conseguimos, então, levar isso para o programa de governo, e hoje parte do programa de governo, dos eixos principais do programa de governo, tem um eixo grande, que é o eixo da sustentabilidade, que foi escrito coletivamente pelo Partido Verde e também pelos partidos à frente. Então, foi maravilhoso esse processo. Tem uma pergunta que é uma continuação daí para você do próximo passo, que é do Washington José, que quais são as principais contribuições do PV nos grupos de transição? Ele é do PV de Campina Grande. Agora é um momento bom para você poder, então, dar esse panorama, né? O Gustavo e o Aliel contaram para a gente durante o processo, né, que foi um grande esforço de fazer então, essa radiografia do governo. E aí, acho que agora, concluído o processo, pode trazer as grandes, o que pode ser revelado, não sei o que pode ser revelado ou não, né? Mas do que foram as grandes contribuições do PV nesse trabalho gigante que foi o dos os grupos técnicos na transição. Olha, a transição, eu quero dar um panorama para a transição, que é o seguinte: a gente, quando começou a transição tem um papel simples, importantíssimo, inclusive. É importante que as pessoas entendam o seguinte: o sistema democrático é um sistema interessante porque ele tem como base a alternância de poder, né? Você tem a alternância de poder. E a alternância de poder, ela faz com que ela tem que ter o cuidado do governo não ter a descontinuidade, né? Descontinuidade. Então, o governo, você tem que trocar os governantes, como diz algumas pessoas, governante de fralda de criança tem que ser trocada sempre, às vezes pelas mesmas razões, dizem as pessoas, né? Brincando aqui. Mas a alternância de poder é fundamental na democracia, né? Quando você tem na sua cidade alguém que diz, olha, eu vou para o meu 7º mandato, isso é contra a democracia, porque a democracia pressupõe alternância de poder. Quanto mais a gente vai trocando, experimentando novas pessoas, novos talentos, mais as informações, a forma de governar se espalha, né? E a gente vai tendo novas ideias. Então, é fundamental. Porém, a descontinuidade, ela prejudica o governo. Então, por exemplo, no dia 1º de janeiro tem que ter vacina para as pessoas. No dia 1º de janeiro, quem está fazendo tratamento oncológico de câncer, né, nos hospitais tem que estar lá com sua radioterapia em dias. Né? Quem está precisando de uma hemodiálise tem que ter banco de sangue funcionando. Entendeu? Então, tudo isso é necessário que o governo se prepare para que no dia 1º, quando assume, ele diga, não, agora que eu assumi, deixa eu tomar pé das coisas para poder fazer o governo. Então, o sistema de transição serve para isso. Né? Nós estávamos numa ditadura militar que não tinha problema, ter um general para o outro, general para o outro, ele não precisava prestar contas, quem reclamasse ia preso mesmo, então não tinha problema. Mas quando nós entramos no sistema democrático, onde os partidos podem se revezar no poder, né, o partido que sai tem que entregar republicanamente tudo de informação para o que ganhou a eleição, para que ele possa governar para o Brasil, para todos os cidadãos. Então, esse é o sistema de transição, que foi um elemento que nós ganhamos depois da redemocratização brasileira, do Brasil. Né? Então, ali, você tem que fazer basicamente o seguinte: conhecer a máquina e preparar os primeiros dias de governo. É isso que faz na transição.
ficou claro para nós, quando nós assumimos a transição, ficou claro o seguinte: olha, o programa de governo já existe, ninguém vai aqui discutir programa de governo. Só que teve, Luciano, uma questão, e as pessoas estão assistindo, uma questão muito interessante nesse processo. A sociedade civil estava com tanta ansiedade de participar, estava com tanta repressão da sua voz, estava com tanto anseio de ser ouvida, que a pressão foi muito grande de pessoas para vir e participar da transição. Então, são 50 cargos, então, você nomeia 50 cargos. A nossa transição nem precisou usar os 50 cargos, porque as pessoas foram voluntariamente ajudar a fazer a transição, né? Então, nós chegamos a 1.204 pessoas inscritas nos diversos grupos de transição. 1.204. E elas pagando a sua passagem, a sua diária, para ir lá e dizer: olha, eu quero colaborar aqui, o outro eu quero colaborar. Então, foi um processo rico, rico. Aí o PV estava no esporte, o PV estava no desenvolvimento regional, o PV estava na área de transparência e governabilidade, o PV estava na juventude, o PV estava no meio ambiente, o PV estava na área de diversidade, né? Então, são temas que são importantes para nós, e nós estávamos nesses temas. A gente não encheu de gente lá porque nós colocamos as nossas ONGs, os nossos técnicos, por exemplo, o Zé Martins, que é um oceanógrafo que cuida dos golfinhos rotadores lá em Fernando de Noronha, veio colaborar. O Moacir, que é funcionário de carreira do Ministério do Meio Ambiente, veio colaborar. O Venda, o Rocco. Então, muita gente vieram gente de todos os lugares colaborar. E aí, na área de meio ambiente, a gente viu, primeiro, um desmonte das políticas públicas, né? Dos marcos regulatórios, do espaço de controle e participação da sociedade e das estruturas. Eles destruíram as estruturas, né? Destruíram as estruturas todas do Ministério do Meio Ambiente, tiraram a participação popular, né? E acabaram com os marcos regulatórios que tinham sido construídos ao longo de muitos anos, desde a COP, desde a ECO 92, que nós viemos construindo os marcos regulatórios, e eles simplesmente passaram a boiada, como foi dito pelo ministro Salles. Passaram a boiada. Então, assim, um caos. Nós vamos ter que reconstruir tudo, né, na questão ambiental, né? As políticas públicas que existiam, elas foram descontinuadas todas, como, por exemplo, os planos de combate ao desmatamento. O PP-SEDAM, que é o Plano de Combate ao Desmatamento da Amazônia, foi completamente descontinuado, completamente descontinuado. Quer dizer, o que aconteceu? Eles abriram a porteira para fazer passar a boiada. O Fundo Amazônia, que era uma cooperação internacional importante, eles ficaram com o dinheiro preso, acabaram com o COFA, que era o conselho do fundo, né? Eles acabaram com o COFA e acabaram praticamente com todo o financiamento e ainda disseram para os países que ajudavam que eles não queriam que esses países se metessem aqui, usando a tese da soberania, né? Que é uma tese furada, porque, na verdade, você tem a solidariedade internacional, uma vez que a questão climática é uma questão da humanidade, não do país A, B ou C, né? Então, nós tivemos tudo isso. O esvaziamento completo da agenda ambiental. Total, né? Para você ter uma ideia, nós temos hoje 6.000, criado por lei, 6.000 vagas no Ministério do Meio Ambiente que não foram preenchidas. 6.000 vagas no Ministério do Meio Ambiente que não foram preenchidas. Sem contar, Luciano, que os contratos, quase todos os contratos, vão vencer em janeiro, né? Então, nós temos emergência, por exemplo, que o contrato de helicóptero que ajuda na fiscalização ambiental, tanto do Pantanal, né? Do Pantanal, dos incêndios da área do Cerrado, né? Do Centro-Oeste, e também da Amazônia, esse contrato de helicóptero vai vencer em janeiro. É um desespero. Por quê? Porque não tem helicóptero sobrando no mercado, né? Para você contratar como se comprasse ali na feira aqui do meu Barreiro, aqui do Ver Peso, na feira do Ver. Você tem helicóptero, pega na prateleira, bota o helicóptero, ela não tem. Tem que fazer licitação, tem regras aeronáuticas sérias, tem uma série de situações, e eles vão entregar um governo nestas condições de emergência. Então, foi um momento rico, o momento do GT de transição, entendeu?
Rico porque a gente percebeu a vontade da sociedade de reconstruir o Brasil. Uma vontade proativa, entendeu? Então foi muito maravilhoso. E o PV, nas pautas principais do PV, o PV estava presente. Foi importante também para a gente ver o quanto que esses governos que se dizem liberais, apesar de muita gente discordar que Bolsonaro era liberal, ele era só realmente um nada, né? Tipo, é ele mesmo. De quanto que se destrói de propósito o Estado para que se tenha a desculpa necessária para que possa se entregar de mão beijada para a iniciativa privada, né? Então se destrói, se destrói, se destrói, se destrói, não se trabalha, se de propósito para que se valide esse discurso de que o Estado é ineficiente e aí você possa entregar isso para a iniciativa privada, você possa privatizar tudo quanto é coisa. Eu tenho aqui algumas participações, Zé, a gente está quase acabando. Eu disse para você que ia ser rapidinho, né? Vou tentar resgatar aqui, bastante gente comentando, entrando, mandando um abraço. A última que eu mandei aqui, deixa eu ver aqui atrás, tá? Rio Grande do Sul, Campina Grande, Tabuão, pessoal de Tabuão, boa noite. A Cristiana mandando também boa noite a todos. Deixa eu ver quem mais. O Sérgio agradecendo a nossa análise. Deixa eu ver aqui, tá bom. Boa noite do Márcio Rodrigues, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Mosqueiro, Belém do Pará. Porto Alegre, pela via o Kleber Giovanni. O Márcio mandando um abraço da Juventude Verde. Wilson também de Porto Alegre. Cristiane de Afroverdes presente, acompanhando. A Vivi Paz dando um recado também sobre a troca democrática sendo oxigênio do poder. O Washington fazendo a sugestão aqui para nossa equipe do presidente da Paraíba, Denis, é um dos convidados também. Deixa eu ver aqui, você já respondeu essa pergunta. Já respondeu. Aqui o Zé Martic, honrado em poder ter participado desde o início da construção do Brasil. José Martins, projeto Golfinho Rotador, Fernando Noronha. O Piaulino do PV, também dando outro comentário. É isso, gente. Eu não posso. Aqui, a Caratinga também presente. E aqui o INPE serve de parâmetro do palanque do Bolsonaro. É mais também é desconstruído, certo? Isso, outro mecanismo de controle que foi totalmente desconstruído. Aí tem um abraço também, Domingos Ailton, do Partido Verde, Jequié, na Bahia, e outro também do Rio de Janeiro. A gente está chegando no final, Zé, então eu queria que você pudesse dar, então, essa é a última do ano, desse então o seu voto aí faça seu convite, ou chame para a luta os filiados, aquele que ainda não é filiado, não é filiada, dê a missão aí para que a gente possa ajudar a regenerar o país, né, em vários sentidos, a partir do ano que vem, né? O Partido Verde, a partir de seus membros, nas suas várias atividades, já faz isso no dia a dia, tem muita confiança nisso, temos vários exemplos, mas agora, apoiando o governo, de certa forma, tendo ajudado a eleger, quais são as missões que você pode, quais são as esperanças, quais são os chamados que nós temos para essa virada de ano? Olha, primeiro assim, eu acho que nós temos o cuidar desse governo. Cuidar desse governo, para nós, é fundamental. Por quê? Porque a gente tem, eu não gosto de chamar bolsonarismo, né? Mas esse governo Bolsonaro trouxe à tona uma série de pessoas que demonstram, pela sua falta de conhecimento, de formação da política, elas despejam ódio, elas foram levadas ao ódio, né? Eles bradam com apito de cachorro, quer dizer, quando o presidente da República fala, os sinais que ele manda são para algumas pessoas que estão dentro desse conjunto que ele conseguiu arregimentar. E essas pessoas continuam nas ruas, continuam falando, né? E há toda uma torcida de uma parte da sociedade brasileira para que a gente erre. E a gente não tem o direito de errar. Nós não temos o direito de errar, o Lula não tem direito de errar, o governo não tem direito de errar, né? E a gente precisa ajudar o governo a ser o melhor governo dos últimos tempos nesse país. Primeiro, para desmistificar algumas teses
como, por exemplo, o comunismo, que o comunismo está chegando, que vai acabar com as igrejas, né? Nós vamos construir banheiros onde as pessoas vão estar uma criancinha apreciando um marmanjo mijar na frente dela. E aí, essas coisas que foram sendo colocadas aí, a gente precisa desmistificar. Mas a gente precisa desmistificar coisas mais sérias, né? Coisas mais sérias, como, por exemplo, o orçamento secreto, né? O que foi o orçamento secreto, porque ajudou a eleger uma bancada de ultradireita no Congresso Nacional, com dinheiro público sendo levado assim, sem nenhuma transparência. Né? O STF está votando agora. Uma das ações que o STF vota é uma ação do Partido Verde. Nós ganhamos essa semana duas ações. Uma é essa que a doutora Rosa Weber, relatora, feita pelo nosso jurídico. Eu quero mandar um abraço para a doutora Vera Mota, que é a coordenadora jurídica do Partido Verde. Nós ganhamos, por exemplo, nós impedimos que o Parque Nacional de Brasília fosse diminuído de tamanho. Né? Fizeram uma lei, nós conseguimos tornar essa lei inconstitucional e o parque foi preservado, então tivemos duas vitórias. Nós temos a lei do combate ao agrotóxico, as pessoas não sabem que elas passaram tempo comendo muito veneno nesse período do governo Bolsonaro. Então nós temos muitas missões. Ajudar o governo a dar certo é uma delas. Sendo ministro, não tendo ministério, tendo cargo ou não tendo cargo, a gente tem que ajudar. Mas é bom que o Partido Verde tenha cargo. O Partido Verde está desde o início, faz parte da federação, tem tamanho, tem uma bancada de 6 deputados, tem contribuições para dar, tem pessoas preparadas internamente, seja da juventude, seja dos ambientalistas. Nós temos os melhores e mais preparados ambientalistas desse país. Então, nós temos condições de ter um ministério e ajudar o governo dentro do governo. Nós temos condições, o PV tem condições. Se o ministro, mas a escolha do presidente Lula, ele fica à vontade. Se ele escolher um membro do Partido Verde, nós vamos fazer o melhor, mais um pouquinho daquilo que nós temos a fazer. Essa é a missão com esse governo. E tem uma missão partidária, que é tornar o Partido Verde mais forte, mais eficiente e muito democrático. Nós não podemos brincar de fazer um partido não democrático, nós temos que fazer um partido democrático. Isso nós temos que fazer. E nós precisamos fazer aquilo que está escrito lá no nosso estatuto, que é ser porta-voz do movimento social vivo. Então, nós precisamos voltar às boas relações com o movimento social do país. Então, essa é uma missão para todos nós do Partido Verde. De baixo a cima. A próxima eleição é municipal. Nós não podemos aceitar que lá no município, o Partido Verde do município de Taubaté, do município de Cariacica, do município de Niterói, não esteja dentro do movimento social existente no seu município, com as pautas dos ambientalistas daquele município. Nós temos que ser porta-voz dessas pautas. É fundamental fazer isso. Então, esse é meu recado e eu desejo Feliz Natal a todos. Feliz Natal com o Papai Noel vermelho, sim. Vermelho. Tem gente que não quer mais Papai Noel vermelho. Por que não? Gente, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a Fundação por ter ajudado em vários momentos também. E, enfim, continuará ajudando também a garantir que essa movimentação consista, que a gente possa tornar cada vez mais oxigenado o partido. Luciano, só uma informação. 3 documentos produzidos por projetos da Fundação foram usados no GT. Um é o OPA, que é o Projeto de Observação de Políticas Públicas, Políticas Ambientais, feita pelo Verde de Brasília, o relatório da Juventude e o relatório final dos grupos de trabalho do GT de Meio Ambiente. Foram feitos pela Fundação e foram utilizados pelo GT. Exatamente. Então, isso é para demonstrar a qualidade e a seriedade do trabalho, né? Lembrando que o edital vai ser aberto em breve, né? Para quem quiser aplicar projetos também para a Fundação. E eu quero agradecer a todo mundo, Felipe. Eu não tenho mais tempo para a gente para ler as interações. Eu li aqui, não tenho tempo para reproduzi-las, mas quero agradecer a cada um que tomou seu tempo para vir aqui, deixar seu recado, né? E deixar sua contribuição. Que a gente possa continuar contribuindo uns com os outros nesse próximo ano que entra. Boas festas para vocês. Quero agradecer a Mariana Perim, a secretária nacional de comunicação, Márcio Souza, secretário de mobilização, ao Tófano, secretário de informação, e ao Partido Verde como um todo, né? A Proempresa, que torna isso possível também. Muito obrigado a todos vocês e que a gente possa continuar liderando vários outros processos no ano que vem e que a gente possa verdadeiramente regenerar esse país
daqui em diante. Muito obrigado, boa noite e tenham todos uma ótima semana.